vídeo de hoje eu venho compartilhar com você tudo sobre as leituras que eu fiz nesses últimos meses. Mas é claro que antes de começar a compartilhar quais foram os livros escolhidos, eu preciso te lembrar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha se você gosta desse estilo de conteúdo e também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora, se você quiser acompanhar mais no meu dia a dia, coisas pontuais que eu não consigo compartilhar muito por aqui, você pode me seguir lá no Insta, porque lá eu estou compartilhando esse tipo de conteúdo, principalmente agora que eu estou trabalhando 100% de casa. E antes de começar a falar sobre cada uma dessas leituras, eu preciso te lembrar que esse vídeo pode sim conter algumas revelações sobre as histórias, nada tão assim importante em relação à história, como por exemplo o desfecho ou a solução de um mistério, mas como eu estou compartilhando a minha experiência com cada livro, pode ser sim que contenha algumas revelações, então já fica o aviso aqui se você não gosta muito de ter aquelas revelações em relação a cada uma dessas histórias. E a primeira leitura que eu vou compartilhar com vocês é O Que Todo Corpo Fala. Esse foi um livro que me surpreendeu positivamente ao longo da leitura, ao ponto de entrar na minha lista de favoritos do ano. Aqui nós temos como autor um ex-agente do FBI, sim, alguém com muita bagagem e conhecimento sobre linguagem não verbal, e aqui ele compartilha todo esse conhecimento que engloba também expressões faciais, gestos com as mãos, com os pés, pernas, enfim, todos aqueles gestos que, se você não está observando, você só acaba acreditando naquilo que a pessoa está falando, e aí ele vai mostrando várias técnicas e várias coisas que ele aplicou ali ao longo do período em que ele foi um agente do FBI durante as suas investigações, e é fascinante como ele consegue, assim, descobrir o que a pessoa realmente fez a partir de um gesto que não foi ali, né, alinhado com o que ela estava falando, ou seja, aquela linguagem não verbal que foi essencial para que ele identificasse se uma pessoa era inocente ou se ela era responsável mesmo por aquele determinado crime durante o processo de investigação. Mas eu diria que o diferencial desse livro em relação a todos os outros que estão disponíveis no mercado é que aqui o autor ele deixa bem claro que identificar sinais e expressões faciais e gestos, entender a linguagem não verbal é um processo muito difícil. Então você precisa ter um certo conhecimento, mas você não pode só avaliar que a pessoa tocou o queixo, então significa, por exemplo, que ela está ali, né, mentindo ou que não está alinhada com aquilo que ela está falando. Ele tem um capítulo inteiro sobre esse tema, sobre os perigos de você usar esse conhecimento da forma errada ou se você não tem ali toda a prática, a experiência e você vai acabar julgando uma pessoa sem saber, né, o todo ali, sem compreender como identificar mesmo quando a linguagem não verbal não está alinhada com determinado discurso. Então é muito interessante que ele vai mostrando ali diversas técnicas, inclusive com imagens, o que eu acho que ajuda muito a você compreender um pouco mais sobre o que o autor está falando, mas ao mesmo tempo ele levanta aquela bandeira vermelha de perigo para que você tome um certo cuidado ao julgar situações ou pessoas baseado apenas no conteúdo desse livro. Você precisa ter uma certa experiência, porque às vezes a pessoa está fazendo ali um gesto porque ela está nervosa ou porque ela está vivenciando alguma coisa ali na sua vida. Então é importante que você tenha isso em mente. Então é um livro que eu diria que vai expandir aquele seu conhecimento em relação à linguagem não verbal, vai te ajudar a identificar algumas coisas em algumas pessoas que você conhece, por exemplo, e ao mesmo tempo vai te ajudar também nesse lado, tanto profissional e pessoal, em relação a você ter ali, né, aquela construção e diálogos com outras pessoas. Então, às vezes você está numa reunião, seja ela virtual ou presencial, e alguns gestos vão te ajudar a entender, por exemplo, a sua audiência. Por isso, esse foi um livro que entrou sim na minha lista de favoritos, é um livro que vai te enriquecer com conhecimento, né, porque ele não traz aqui uma história, mas sim várias experiências de um ex-agente do FBI. E se você, assim como eu, também gosta de fazer todas aquelas anotações ao longo da leitura com livros desse gênero, é uma boa opção que você faça a aquisição desse livro no formato físico. Não me arrependi de ter feito isso, apesar de ter aquela paixão por livros digitais, mas foi um livro assim que me surpreendeu muito, entrou na minha lista de favoritos e acho que todo mundo deveria fazer a leitura dele, porque nos dias de hoje a linguagem não verbal é tão importante quanto a linguagem verbal e muitas vezes as pessoas manipulam tudo aquilo que elas estão falando, então ter esse conhecimento adicional vai te ajudar nesse processo de interação com outras pessoas ou até mesmo entender determinadas situações. E a minha segunda leitura foi do livro Um Novo Capítulo para o Amor, e aqui nós temos como protagonista Zoe, que está na pior fase da vida dela porque ela não consegue uma moradia decente, o local que ela está vivendo teve um aumento de aluguel que ela já sabe que ela não vai conseguir pagar,
E como se tudo isso não bastasse, o filho de 4 anos dela foi diagnosticado com distúrbio de ansiedade social. Ou seja, ele não fala absolutamente nada, ele não se comunica com outras pessoas, com outras crianças, e a pessoa que fez esse diagnóstico não sabe dizer quando ele será capaz de falar as suas primeiras palavras ou de interagir com outras crianças ou pessoas. Parece que há alguma coisa ali acontecendo e ela vê isso como mais um sinal de que ela não só falhou na vida, mas também falhou como mãe. E é um sentimento que acaba, apertando aquele coração de mãe dela, porque ela não sabe mais o que pode fazer para melhorar a vida do seu filho. E aí você deve estar se perguntando, mas cadê o pai dessa criança? Pois bem, o pai dessa criança decidiu assumir a criança, mas ele decide que ele vai seguir com a carreira dele, que é bem fracassada, eu diria, como DJ. Por mais que ele não faça sucesso, ele tem certeza que no futuro ele será uma pessoa extremamente sucedida como DJ, então ele continua seguindo a vida dele normalmente, indo em festas, viajando, e nesse meio tempo, a cada 6 meses ou 1 ano, ele vai lá e visita a criança durante algumas horas para dizer que sim, é um pai presente. E quando ela levanta aquela bandeira de que ela precisa de ajuda, ele simplesmente inventa alguma desculpa e some novamente da vida deles. Ou seja, ela não tem nenhum suporte ali do lado do pai da criança, então ela vê que ela precisa encontrar uma solução sozinha. Ainda mais pelo fato de que depois que ela seguiu com a gravidez e precisou trabalhar em vários lugares para se manter e manter a criança, ela acabou vendo, os seus amigos se afastando porque eles não queriam lidar com essa situação ou com essas dificuldades. Aquele tipo de amigo que só fica do seu lado quando as coisas estão boas e quando as coisas apertam, esse amigo acaba, sumindo, desaparecendo ou não tendo tempo para te ajudar nesse processo. É o que acontece com a Zoe, que é a nossa protagonista. Até que aparece a oportunidade de que ela vá para a Escócia e seja babá de 3 crianças, e o maior benefício que ela viu nessa proposta de mudança é que ela também pode levar o seu filho de 4 anos para morar nessa casa enquanto ela trabalha como babá dessas crianças. O único problema é que essa proposta tem um prazo de validade de 6 meses, então ela vê ali como uma oportunidade de tomar controle da sua vida, afinal ela não vai mais conseguir pagar o aluguel do local que ela está vivendo, ou seja, é a única chance que ela tem de se mudar para outro lugar, ao mesmo tempo levar o seu filho e pensar em um plano ali, para a sua vida após esses 6 meses de experiência em que ela vai cuidar dessas crianças. E eu confesso que o meu lado jornalístico ficou bem desconfiado aí dessa proposta, dos benefícios de que ela poderia levar a criança dela e também que ela deveria começar imediatamente. E minhas suspeitas foram confirmadas a partir do momento que ela chegou naquele lugar e descobriu que as crianças eram completamente diferentes daquelas outras crianças que ela já havia conhecido em toda a sua vida. Eram crianças bem rebeldes que não tinham ali nenhum controle. O pai das crianças, inclusive, era muito ausente, ele ficava em apenas um cômodo da casa, trancado. Enquanto isso, a governanta também não estava nem aí para as crianças, ou seja, elas não iam para a escola e passavam o tempo inteiro fazendo aquilo que elas queriam. Crianças bem rebeldes. E aí ela viu que ela teria certa dificuldade para colocar ordem na casa e também, em relação ao desenvolvimento das crianças, porque as crianças elas não aceitavam ordens de outras pessoas. Afinal, elas tinham, um pai ausente e a mãe delas, ninguém falava muito sobre ela na história, simplesmente que ela abandonou as crianças, então ficou esse mistério no ar de o que aconteceu com a mãe das crianças. Isso, inclusive, era uma fofoca ali no vilarejo de o que aconteceu com a mãe daquelas crianças e também todo o escândalo associado ao fato de que a casa era enorme e eles viviam ali reclusos, ou seja, eles não interagiam com ninguém do vilarejo. E quando ela chega ali para trabalhar como babá, todo mundo quer saber o que acontece dentro daquela casa com aquelas crianças e principalmente, com aquele pai responsável por aquelas crianças. E assim a narrativa vai sendo desenvolvida em que de um lado você tem a Zoe, a protagonista, que vai sempre tentando ver o lado positivo das coisas, mesmo ela estando na pior fase da vida dela, e do outro lado todos os mistérios sobre essa família, essas crianças, esse pai que é bem ausente e também essa mãe que abandonou essas crianças, mas ninguém sabe ali muito bem o motivo que fez com que ela, sumisse ali e ninguém mais falasse sobre ela. Esse foi um livro que infelizmente não entrou na minha lista de favoritos do ano, mas foi uma leitura muito boa, achei bem interessante acompanhar essa jornada de desenvolvimento da Zoe, em que ela era praticamente a personagem secundária da vida dela e acabou pegando esse protagonismo a partir do momento que ela tomou a decisão de ser babá na Escócia, em um local que ela não conhecia, com pessoas que ela não conhecia, mas tendo sempre ali em mente o melhor para o seu filho, que teve esse diagnóstico e que ela não sabia mais o que fazer ali para que ele começasse a falar, para que ele tivesse aquele momento dele como criança, e por isso ela tinha esse sentimento de que ela tinha falhado como mãe,
mesmo que ela não quisesse ali, né, colocar de forma alguma a culpa pelo pai ausente, que também tem muita culpa aí ao longo desse processo. Porém, falando de outros personagens, eles não tiveram ali tanto protagonismo ou desenvolvimento ao longo da história, ou seja, a protagonista carregou essa história, e aí você tem o aparecimento desses personagens, mas é algo tudo assim, eu diria, muito raso, não teve ali aquele desenvolvimento para a história realmente entrar na lista de favoritos ou te fazer sentir algo. Eu não senti aquela emoção com a história, que acho que é aquele sentimento que faz com que você coloque um livro na lista de favoritos que você queira recomendar para outros leitores. Então faltou isso para que ele entrasse na minha lista de favoritos. E a minha terceira leitura foi do livro Corte de Chamas Prateadas, que está aqui nessa prateleira com todos os livros da autora. Ele é o quarto livro da série Corte de Espinhos e Rosas, e eu realmente não sei o que eu posso falar desse livro sem que eu revele alguma informação extremamente importante sobre a história. Então vou tentar compartilhar a minha experiência em relação ao processo de leitura, ao desenvolvimento dos personagens e principalmente um ponto que eu esperava muito e que acabou ali me decepcionando, que eu não esperava que a autora fosse esquecer desse elemento tão importante ali ao longo da história. Esse é um livro que, de forma muito resumida, conta toda a jornada da Nesta, que foi uma personagem que gerou certo ranço aí entre os leitores desde os primeiros livros dessa série. Eu estou nesse grupo de leitores que tinham certo ranço em relação a essa personagem por conta das suas atitudes. E esse é um livro que vai mostrando toda a jornada dela, desde o momento em que ela foi humana, a forma como ela foi criada, o relacionamento que ela tinha com os pais e também com as irmãs, até o momento que ela chega no fundo do poço, em que ela está ali, né, com a vida completamente fora do controle, e é somente quando ela é expulsa de Velares que ela acaba vendo que ela chegou no momento da vida dela que ou ela toma alguma atitude, ou ela realmente desiste de tudo, desiste de encontrar ali algum ponto de felicidade. E o motivo pelo qual ela tem, né, essa fachada, essa muralha, que acaba afastando todas as outras pessoas, mas principalmente magoando essas pessoas ao longo desse processo, é por conta da sua criação em que a mãe dela praticamente a educou para ser uma arma. E naquela época a mãe dela desenvolveu todo o processo de criação dela com o foco principal de conseguir um melhor partido ali da sociedade, ou seja, aumentar a riqueza da família. Então ela nunca teve muito amor envolvido ali, ela não sabe muito bem como tratar as pessoas com esse carinho e principalmente como confiar nas pessoas. Então por isso que ela acaba afastando todo mundo, porque se ela não confia nas pessoas, ela não se decepciona com essas pessoas ou, vou mais além, essas pessoas não têm a oportunidade de machucá-la. Porque da mesma forma que você abre o seu coração para o amor, você também está abrindo seu coração para ser ferido. E é assim que ela vê a vida dela, por isso ela prefere ser sozinha e afastar todo mundo, assim não vai ter nenhum problema futuramente. E o mais interessante de toda essa jornada dela foi o fato de que apenas uma pessoa realmente esteve ao lado dela, assim, desde os primeiros momentos, que foi o Cassian. Ele foi o tipo de personagem que estava ali com a mão estendida o tempo inteiro. E foi o personagem também que eu olhei e pensei, gente, ele tem que ter muita paciência, porque ela tinha aqueles altos e baixos, que você achava que ela melhorava e aí ela ia de novo pro fundo do poço, e ele estava sempre lá. Ele tinha aqueles momentos também que ele se irritava com toda a situação, mas ele foi um dos pilares principais para que ela se mantesse ali firme e forte nessa nova jornada em que ela descobriu que a vida não precisava assim ser tão fria, nua e crua. E se de um lado ela às vezes trata ele como amor e outras vezes como um saco de pancadas, do outro lado ela vem fazendo seus próprios amigos. E isso foi muito importante no processo de amadurecimento dela, porque nos últimos livros dessa série, os outros personagens sempre tinham aquela tentativa de encaixá-la dentro de um círculo de amigos que tinham certa intimidade, mas que ela não se sentia ali, né, como parte daquele círculo ou que tivesse essa intimidade de ser ela mesma. E é somente quando ela decide fazer essas novas amizades que ela percebe que ninguém é perfeito e que ela vê que as outras pessoas, os seus novos amigos, a aceitam pelo que ela é. E ela tem esse medo de mostrar quem ela verdadeiramente é, e eles a aceitam porque eles também têm os seus próprios ali, né, medos, receios e principalmente traumas do passado e tentam ao máximo ser a sua melhor versão, mesmo que isso signifique que eles terão altos e baixos ao longo da sua vida, porque eles precisam lidar com isso e ao mesmo tempo eles estão buscando ali aqueles pedacinhos de felicidade em cada dia. Em resumo, esse foi um livro que entrou na minha lista de favoritos, mas eu senti que faltou aquela magia da autora ao longo da leitura.
Não sei vocês, mas sempre que eu li ali os livros da autora, eu sempre tinha aquela sensação em algum momento da história de meu Deus, o que aconteceu, essa reviravolta, não estava esperando. E em Corte de Chamas Prateadas eu não tive essa sensação, por mais ali, né, que você tivesse o desenvolvimento e toda a jornada da protagonista, que foi uma jornada muito bonita, né, em que ela teve ali o baixo dela, eu diria, o fundo do poço, e depois ela teve o seu ápice, depois ela foi de novo pro fundo do poço, e depois ela encontrou ali um equilíbrio entre aquilo que ela precisava ser e aquilo que ela precisava enfrentar, mas do meu ponto de vista faltou essa magia que está presente nos demais livros dessa autora. Inclusive eu gostaria que quem leu essa história deixe aqui nos comentários se, assim como eu, você também teve essa sensação que a magia ficou ausente nessa história, aquele elemento de surpresa, de nossa, o que está acontecendo, aquela grande reviravolta. Acho que pelo fato da Nesta ser uma personagem tão complicada, ela fez com que a narrativa fosse bem séria, do começo ao fim, e acho que o desfecho foi o grande ápice da história, em que você fica pensando o que vai acontecer agora nos próximos livros, quem vai conquistar, né, o papel de protagonismo ali no próximo livro dessa série, que será o 5º livro. E no fim do dia, o que fez com que esse livro realmente entrasse na minha lista de favoritos do ano foi a mensagem que há por trás da história e também do desenvolvimento dessa protagonista, que todo mundo tem uma montanha que precisa escalar, e esse processo não vai ser um processo fácil, vai ser um processo que às vezes você vai querer desistir, e que se você não tiver pessoas muito especiais ao seu redor que realmente acreditam em você, as chances de você desistir serão maiores, ou você vai cair naquele fundo do poço e você não vai saber como sair dele. E principalmente que quando você conseguir chegar ao topo dessa montanha, você conseguirá visualizar outras montanhas. Então sempre será uma jornada em que cada montanha terá um aprendizado, terá as suas dificuldades e também, né, os seus ensinamentos, e você tem que ir ali ter a mente aberta para aprender durante esse processo e aceitar ajuda sempre que possível ali, por mais que você tenha aquele orgulho ou tenha aquela sensação de que você não deve mostrar esse seu lado ali com aquela fragilidade, ou que você pensa que pode ser frágil, que pode te atingir. Da mesma forma que a autora explica ali ao longo ali do desenvolvimento dessa personagem, que se você usar essa muralha contra tudo e todos, o que vai acontecer é que ninguém vai te machucar, mas também você vai perder a chance de viver as coisas boas da vida. Então às vezes você precisa sim ter essa abertura para que você viva, e às vezes você vai ter momentos de felicidade e outras vezes momentos de tristeza, mas muitas vezes a conta acaba pesando muito mais pro lado da felicidade. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo de leituras do mês. Deixa aqui nos comentários se você já fez a leitura dos livros que foram citados por aqui, ou se você ficou com a curiosidade de conferir essas histórias. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau!